Bem, pessoal, aqui é o professor Rafael Ivo e hoje, dando continuidade ao curso de linguagem C mais avançada, tá? Eu vou aqui falar sobre os tipos em C e as suas particularidades, beleza? Então vamos lá. Ok, a gente vai começar falando um pouco sobre caracteres, sobre inteiros, sobre pontos flutuantes e variações desses tipos básicos, tá? Cada um desses a gente vai tentar fazer aqui uma implementaçãozinha básica para analisar as suas características, ok? O primeiro tipo que a gente vai falar aqui é o caractere, tá? Ou char. Esse tipo de variável, ele guarda apenas 1 byte de espaço normalmente, tá? Porque os valores apenas são de 0 a 128, a quantidade de informação que você pode guardar num caractere. Os valores guardados seguem essa tabela ASCII aqui. Cada valor corresponde a uma letra, ou um caractere, na verdade. Tá? Ou seja, cada caractere, no final das contas, é um número guardado na memória. Tá certo? Por exemplo, a letra G aqui é o número 103, e na memória é armazenado como esse número binário abaixo. A letra A, a letra T, a letra O. Cada letra é um número. Então, na verdade, no final das contas, o tipo char é apenas um tipo inteiro e utiliza menos espaço. Ok, para provar que a questão do código ASCII, eu trouxe esse código aqui, que ele simplesmente pega uma string e exibe cada letra dessa string separada por vírgula. Então, temos aqui um loop que começa de 0, ele para quando eu chegar finalmente no final da string, né? A gente sabe que todo final de string tem esse caractere /0, e a gente, para cada um deles, vai imprimindo o caractere vírgula. Tá? Então, só para mostrar aqui, eu vou compilar o meu arquivo. Certo. Executando. Então está aqui todos os caracteres sendo exibidos separados por vírgula. Beleza. Mas o que acontece se eu colocar aqui porcentagem %D? Tá? Lembre que é o seguinte, o printf, quando você coloca esse porcentagem em alguma coisa, ele indica o seguinte: como eu vou ler o conteúdo que está aqui e exibi-lo. Tá certo? Ou seja, eu vou pegar o conteúdo que está aqui e vou exibir agora, em vez de ser em formato de caractere, eu vou exibir em formato de número inteiro. Tá certo? Então, eu vou salvar aqui, compilei, e olha o que aconteceu. A mesma informação que está aqui agora está sendo exibida de outra forma. Está sendo exibida assim. O G é o número 103, o A é o número 97, o T é o número 116, o O é o número 111, tá certo? O que significa que a diferença entre um caractere inteiro é quase nenhuma. É basicamente um espaço de memória que você tem. Mas, no final das contas, aqui você guarda, teoricamente guarda caracteres, né? Mas você pode guardar outras coisas, como, por exemplo, números que vão até 128. Se os números não vão ficar muito grandes, você pode usar até em caractere em vez de formato inteiro, para não gastar tanta memória. Tá certo? Eu vou aqui exibir em formato de hexadecimal, para poder mostrar também como a mesma informação pode ser exibida de várias formas diferentes. Inclusive, eu posso pegar e editar aqui no programa para exibir todos os caracteres de 0 a 128, por exemplo. Então aqui eu faço isso, de 1 até 128. Como eu quero exibir 16 por linha, eu vou fazer essa variável j aqui, que vai me indicar quando é que eu vou pular a linha, tá certo? Beleza, então aqui eu imprimo o caractere, e se trata de um número inteiro, tá? Mas eu vou exibir ele como se fosse um caractere, beleza? CCJ foi igual a 16. Eu vou pular uma linha e fazer o J voltar a ser 0. Tá? Então aqui, compilou, executou. Então aqui temos todos os caracteres de 0 a 128, tá certo? O que a gente pode notar aqui
nesses caracteres, né? Muitos deles não são imprimíveis, não são visíveis, tá certo? Mas os que estão aqui todos os números, né? Alguns caracteres especiais aqui. Temos as letras do alfabeto maiúsculas e as letras do alfabeto minúsculas, tá? O que a gente pode ver com essa disposição, tá? Que as letras maiúsculas vêm na frente das letras minúsculas. Isso significa que elas possuem códigos menores do que os códigos das letras minúsculas, tá? Tá, mas por que isso é importante? Eu vou aqui dar um exemplo que não é propriamente no código, mas de dois nomes de pessoas. Suponha Ana Diogo e Ana da Silva. Se você fosse botar esses nomes aqui em ordem alfabética, talvez Ana da Silva tivesse vir na frente. Afinal de contas, daqui até aqui, ambos os nomes têm Ana, espaço e D, tá certo? E aí o A vence o I, né, de vir na frente, então Ana da Silva devia vir na frente numa ordenação dos nomes, tá? Só que se você for utilizar aqui, por exemplo, essa comparação usando os caracteres ASCII, o que vai acontecer vai ser que Ana Diogo vai vir na frente. Por quê? Porque antes de eu chegar aqui no I e o A para comparar, ele vai comparar esses dois Ds. E esse D tem um código menor do que esse D. Isso significa que essa palavra aqui, essa string, vai vir na frente de Ana da Silva. Bem, como é que a gente pode evitar esse problema, certo? A gente pode converter toda a string em letras maiúsculas ou toda em letras minúsculas e só depois colocar os nomes em ordem alfabética. Tá? Essa é uma forma. Tá, e como é que eu posso pegar e transformar uma string inteira em letras minúsculas ou maiúsculas? Tá? Vou aqui fazer um exemplo, vou transformar essa string aqui em maiúsculas. Tá? Vou voltar aqui no loop para passar a rodar em todos os elementos da string. Enquanto no meio for diferente do caractere base. E fazer o seguinte: se o caractere daquela string for maior ou igual ao caractere Azinho e o caractere for menor ou igual ao caractere Zzinho, Z minúsculo, eu só posso pegar e fazer comparações desse tipo com caracteres? Pode, porque afinal de contas caracteres não são números, não são inteiros. Tá? Esse símbolo funciona para inteiro, funciona para caractere também. Então no caso aqui, esse if aqui vai dar certo se o caractere em questão que eu estou olhando é um caractere numa letra minúscula. Tá? O que eu vou fazer então? Eu vou alterar esse caractere. Eu vou pegar esse caractere I e fazer ele ser subtraído pelo caractere A minúsculo. O que essa subtração vai me dizer? Tá? Se eu pegar, ele é uma letra minúscula. Se eu pegar essa letra minúscula e subtrair do A minúsculo, eu vou descobrir quantas casas eu pulo do A minúsculo até ele. Digamos, se esse nome I for o caractere F, F menos A vai me dizer quantos pulos saem de A até chegar em F. Quantas casas eu devo pular. Beleza, se eu sei quantas casas eu devo pular, agora eu faço o quê? Pego esse resultado, dessa quantidade de pulos, e somo com o caractere A maiúsculo. Porque isso vai fazer com que o caractere A maiúsculo mais essa quantidade de pulos me dê o caractere F maiúsculo, por exemplo. Certo? Para comprovar, vamos aqui printar a string. Então, aqui. Certo. Salvou. Pegou. E está aqui. A palavra gato em letras minúsculas, convertida para maiúsculas, usando uma expressão praticamente de aritmética, né? Só que utilizando caracteres em vez de números inteiros, beleza? A gente sabe que no computador todo número é armazenado em formato binário. Então, por exemplo, um número inteiro, como aqui A igual a 5, é armazenado segundo essa sequência binária aqui embaixo, se por acaso um inteiro for de 32 bits. Mas e se o número for negativo? Tá? Como é que a gente representa o sinal de negativo, se tudo é 0 e 1 no final das contas? Tá? Aí a gente utiliza o primeiro bit como referência. Normalmente, se o primeiro bit ele é 1,
ele é dito como um número negativo, tá? Existem várias formas de você pegar e representar números negativos em apenas valores binários, tá? O primeiro é o sinal em módulo, que é o módulo mais simples, em que você separa o primeiro bit do restante dos demais, tá? Então, se o bit for 0, você indica que o número é positivo. Se o bit for 1, indica que ele é negativo. Certo? Qual é o problema com o sinal em módulo? Ele é o mais simples para nós humanos entender. Mas para a máquina isso é complicado, porque se por acaso você fizer a soma entre 5 e menos 5, por exemplo, você vai ter que usar um circuito diferente do que se fosse fazer a soma entre dois números positivos, porque você simplesmente somasse aqui essas sequências binárias, o que ia acontecer ia ser que você ficaria com o número menos 10, afinal de contas 0 mais 1 ia dar 1, um bit do sinal, e o resto dos outros bits atrás ia somar os dois módulos, 5 e 5 e dar 10. Tá? E o que é incorreto, certo? Então você ia ter que ter um circuito para soma e outro circuito para subtração. Uma outra forma de você representar números negativos é simplesmente você pegar e representar os negativos como um complemento da sua versão positiva. O que é esse complemento? É simplesmente você inverter todos os bits. Tá certo? Então se você tem um número positivo como uma sequência de bits, a versão negativa dele é todos eles invertidos. E isso vai fazer com que o primeiro bit seja 1. Sempre que esse primeiro bit for 1, o computador interpreta como um número negativo. O problema com essa abordagem é porque tem pelo menos um número aí que vai dar problema, que é o 0. No caso do 0, você tem duas representações diferentes para ele. Você tem o 0 e o menos 0. E eles são duas sequências binárias diferentes. Tá? E esse é um problema que a gente não pode pegar e aceitar, porque os nossos circuitos de fazer soma e subtração serão os mesmos. E não dá para fazer quando você tem duas representações diferentes para um mesmo numeral. Por isso que o complemento de 1 ele é estendido para complemento de 2. Tá? Qual é a ideia? Simplesmente você pega a versão positiva do número, né, a sequência binária dele, inverte todos os bits, como já tinha feito antes, só que depois de inverter, você soma mais 1 a essa sequência binária, tá certo? Então, no caso, o 5 aqui é essa sequência, a sua versão invertida é essa, somando mais 1, você vai obter essa outra sequência. Então, essa outra sequência aqui é o número menos 5, tá certo? Então, é isso que funciona no complemento de 2. E como é que ele resolve o problema do 0, tá? Se você pegar o 0 aqui, o menos 0 vai ser simplesmente o quê? Inverte. Todo mundo vai ficar aqui. E se você somar mais 1, o que acontece? Vai dar 1 mais 1, 0 vai 1. 1 mais 1, 0 vai 1. E esse vai 1 vai tornando todos os bits 0 novamente. E o último aqui vai ser perdido por overflow. Então a sequência de menos 0 acaba ficando a mesma sequência do número 0, resolvendo aquele problema, tá? Mas para que eu vou querer saber disso, tá? Afinal de contas, a gente está trabalhando em linguagens de alto nível, a gente não precisa saber esses detalhes, a não ser que você vá criar um compilador ou uma arquitetura de hardware que faça a soma, subtração, etc. Né? Bem, acontece, por exemplo, esse tipo de bug aqui, tá? Esse bug é bem conhecido, que aconteceu em 2014 com o YouTube, quando o vídeo de um cantor coreano chamado Psy, o Open Gangnam Style, ele ultrapassou o limite de bits do módulo do número, e o bit mais significativo dele, o bit 1, alcançou o bit do sinal. Isso fez com que o número de visualizações do vídeo ficasse negativo. E isso é o problema com valores inteiros. Você tem um tipo inteiro, mas você tem que ter noção de que tem uma dimensão a que você vai tratar. Então, por exemplo, não faz sentido no número de visualizações, por exemplo, usar um número inteiro com um sinal. Afinal de contas, você sabe que não tem um número negativo de views, certo? Então, nesse caso, um bit pode fazer uma grande diferença no final das contas. Ok, como é que eu devo me preocupar com respeito ao overflow de tamanho inteiro, certo? A linguagem C padrão definia que o inteiro tinha tamanho de 16 bits, normalmente, certo? Só que esse número cresceu consideravelmente até hoje, tá? E muitos compiladores utilizam tamanhos maiores. Como é que você pode descobrir o tamanho de um inteiro no seu computador, no seu compilador, tá? Essa instrução aqui, sizeof, ela indica o tamanho do tipo que você coloca dentro dela. Esse tamanho, ele indica em bytes, tá certo? Não é em bits. Tá? Então, no caso aqui, sizeof int, está me dizendo qual é o tamanho do int aqui no meu compilador. Se eu for executar aqui esse código, a gente descobre que o meu inteiro aqui nessa máquina tem 4 bytes de tamanho. O que isso significa? Que a gente tem 32 bits para armazenar um número inteiro, tá certo? Então vamos fazer aqui um teste de aumentar o número até ele ficar negativo, tá?
O número 1, ele é mais ou menos assim, em binário, tá certo? Se você multiplica esse número 1 por 2, você vai ficar com ele assim, certo? 2 binário é desse formato. Se você multiplicar ele por 2 de novo, você vai ficar com o número 4, e o número 4 ele é assim. Ou seja, um bit mais à esquerda. Percebe que cada vez que você multiplica por 2, esse bit 1 vai sendo deslocado cada vez mais para a esquerda, tá certo? E o meu objetivo é trazer esse bit 1 aqui, que eu vou multiplicar por 2 e vou trazer ele para a esquerda, até ele chegar na casa mais da esquerda. E a casa daí mais à esquerda a gente já viu que é onde fica o sinal. Tá? Como a gente acabou de descobrir aqui que o nosso inteiro tem 32 bits, o que acontece se eu pegar um número inteiro aqui, digamos 1, que é igual a 1, começando de 1, e eu fazer um loop que rode 32 vezes, tá? E que em cada uma das vezes dele, ele exiba o valor de número. E depois multiplico 1 por ele mesmo por 2. Esse operadorzinho aqui, né, é o operador de multiplicação, né, multiplicando 1 por 2 e atribui a 1. Tá certo? Beleza, vamos aqui ver o que acontece. Compilou, executou. Eu acabei esquecendo de pular a linha. Olha o que aconteceu aqui. 1, 2, 4, 8, tararara, mas o último número negativo. Que era justamente o que a gente esperava, que a gente foi multiplicando por 2 até aquele bit 1 se deslocar, até chegar na última casa, e aquela última casa é a casa do sinal. E é isso que acontece. Como é que a gente podia consertar isso aqui, certo? A gente pode vir aqui e trocar int por unsigned int, e aqui porcentagem d a gente troca por porcentagem u, tá? Porque aqui você vai estar dizendo que o valor que está aqui dentro, ele é sem sinal, tá certo? Então vamos aqui, queimou, executou e está aqui o número agora sem sinal, beleza? E agora, ok, né? O número multiplicado por 2, mas ainda sem problemas, tá? Por fim, nós temos os tipos float e double, tá? A diferença entre eles é quase nenhuma, é apenas o tamanho mesmo, certo? Se tudo é zeros e uns, né, como é que a gente representa a vírgula, tá certo? E a gente tem a resposta como ponto flutuante, tá? Essa representação ela é bem parecida com a representação de, por exemplo, de notação científica, em que você tem um valor vezes uma base elevada a um expoente, tá certo? Então aqui no caso o número de ponto flutuante é representado como? O primeiro bit aqui indica o sinal, esse aqui indica um expoente da base 2 e esse aqui a mantissa, tá certo? Então, que é um número entre 0 e 1 no final, tá? A parte fracionária desse número. Então você tem aqui, se é 0, o número é positivo, se for negativo. Esses três valores nós temos que é igual a 2, ou seja, o expoente é 2. E esses outros aqui é a mantissa, ou seja, a parte fracionária de um número entre 0 e 1 binário. Ou seja, 0,1011 em binário, vezes 2, que é a base 2, ou seja, binário, elevado a 2, porque o expoente é que a gente encontrou aqui é 2. Tá? Se a gente for converter esse número aqui para decimal, a gente vai ter essas operações aqui e chegaremos a 2,75. Tá? Então, essa sequência binária aqui é o número 2,75. Supondo que aqui é uma representação pequena, tá? A gente só está utilizando 8 bits. Normalmente um ponto flutuante utiliza bem mais bits do que isso. Tá, e novamente para que eu vou querer saber disso, tá? Eu vou aqui mostrar dois problemas com respeito a pontos flutuantes que a gente tem que tomar o cuidado durante a programação. O problema mais óbvio é o seguinte: nenhum ponto flutuante
tem precisão infinita. Você sempre tem uma aproximação. E os erros acontecem normalmente por causa de underflow ou overflow. Por exemplo, quando o expoente de um número ele é muito pequeno, você tem problema de underflow. Se o expoente é muito grande, overflow. Se a mantissa que você tem que armazenar é maior do que a quantidade de bits que você tem overflow da mantissa, tá certo? E aí você vai ficar apenas com os algarismos mais significativos e você vai perder precisão. Para mostrar que esse é um problema sério e não é uma coisa do tipo só de aplicações muito complexas, suponha aqui o número 8,7. Eu vou converter o número 8,7 aqui para binário. Tá? Se você for fazer a conversão, você vai obter esse número aqui. 1000,1011. Precisaria de mais casas decimais, tá certo? Porque ele não termina aqui. Certo? Se você fosse calcular realmente, que ele ia ter bem mais casas decimais. Mas digamos que isso aqui é a nossa resolução máxima que a gente pode armazenar esse número. Vamos tentar converter essa sequência binária de volta para o número 8,7. Se você for fazer as contas aqui, você vai obter o número 8,6875. Ou seja, essa sequência binária aqui não representa exatamente o número que você mandou armazenar, mesmo sendo um número bastante simples. Ah, mas professor, se eu tivesse mais bits, provavelmente o meu número ficaria mais próximo. Sim, ficaria mais próximo, mas ainda não seria o quê? Igual. E é esse o problema que eu quero mencionar aqui com pontos flutuantes. Jamais faça comparação de igualdade com números de ponto flutuante, tá certo? E para mostrar isso, eu vou aqui exemplificar com uma técnica que ficou bem popular atualmente, que é o Ray Tracing, né? O Ray Tracing de geração de imagens e tal. E na técnica de Ray Tracing, uma das contas que você mais precisa fazer é a de interseção entre uma reta e um plano. E aqui eu tenho um exemplo de uma imagem em que eu estou fazendo Ray Tracing exatamente usando uma coisa mais ou menos isso. Eu estou calculando a interseção, botando aqui, calculando a raiz, né? Porque você tem uma raiz da equação da reta. E aí, se eu por acaso eu estou fazendo o seguinte, se for igual a zero é porque o raio interceptou, então eu faço todo o cálculo de iluminação aqui dentro. Se eu fizer dessa forma, olha o que acontece, você tem esse ruído aqui. Tá vendo esse monte de sujeira aqui no verde? Por que isso aqui aconteceu? Porque em alguns pixels o cálculo deu realmente igual a zero, mas na maioria não deu igual a zero, deu próximo de zero. E isso fez com que tivesse todo esse ruído aqui. Como é que esse problema pode ser solucionado? Ao invés de você fazer uma comparação de igualdade, você faz uma comparação de aproximação. Tá certo? Então, por exemplo, eu peguei aqui e calculei o meu valor y, e eu verifico se esse y está bem próximo de zero. Como é que eu faço isso? Se esse y for maior do que um erro, um menos erro, e menor do que esse erro. Esse erro é um número bem pequeno, tipo 0.000. Tá? Então, esse if aqui vai entrar sendo verdade quando o valor não é exatamente zero, mas ele é muito próximo de zero, que é basicamente o que eu quero. Tá? Então, percebe que agora todos os pixels daqui desse fundo verde, né, desse chão verde aqui, foram realmente interceptados com sucesso agora. E não teve mais um ruído que aconteceu aqui por causa do erro numérico. Beleza? Um outro problema bastante comum em ponto flutuante é o acúmulo de erro. Beleza? E o exemplo que eu trouxe aqui é um exemplo bem mais drástico do que eu trouxe anterior. Em 91, uma campanha dos Estados Unidos, né, teve um problema quando um míssil atingiu o próprio exército americano, resultando em 28 mortes. Tá? E essa falha nesse míssil aconteceu por causa de um problema no software. E aí o que aconteceu? Existia uma variável de tempo armazenada no software, e essa variável de tempo ela era atualizada a cada 1/10 de segundo. Como ela era atualizada, você devia imaginar que tem um loop, e que nesse loop, a cada 1/10 de segundo, essa variável tempo era atualizada. Ou seja, você fazia uma coisa mais ou menos aqui. Tempo, recebe tempo, mais esse passo de 1/10 de segundo. Acontece que a bateria desse lança-foguetes estava em funcionamento já há mais de 100 horas. E o que acontece? Esse valor, 1/10, armazenado em binário, ele não dá um valor exato. E o que acontecia? Você estava adicionando erro na variável tempo. E esse erro estava se acumulando com novos erros de cada vez que você fazia essa divisão aqui 1/10. Depois de 100 horas, a variável já estava com 0,34 segundos de atraso. E um atraso numa coisa desse tipo fez com que o cálculo fosse feito de forma incorreta, o ângulo do lançamento dos mísseis ficou incorreto e aconteceu o acidente por esse motivo. E como é que eu posso pegar e evitar esse tipo de problema? Tá? Sempre que você tiver uma variável de ponto flutuante e quiser que ela tenha valor agregado, o ideal é que você recalcule o valor dela
a cada vez, e não que vá somando ela com ela mesma e incrementando, tá certo? Então aqui um caso desse aqui, né, como é que eu poderia corrigir? Eu crio uma variável inteira, que eu sei que variáveis inteiras podem ser incrementadas a si mesmas sem nenhum problema de erro numérico desse tipo. Então eu calculo o tempo sempre multiplicando esse valorzinho aqui vezes a etapa de tempo, a parte fracionária, né, no caso. E aí eu incremento esse tique. Então isso, eu não estou acumulando erro. Eu vou ter erro ainda? Vou, porque esse 1 sobre 10 aqui ainda tem erro. Mas esse erro não é acumulado a cada passo. Beleza? Então, quando você tiver um loop, um laço, e precisar incrementar valores de ponto flutuante, faça a opção de recalculá-lo sempre, e não de incrementá-lo a si mesmo, porque isso vai fazer com que o erro seja acumulado no decorrer do tempo. Esses foram os tipos básicos, mas o C ainda apresenta alguns tipos derivados desses tipos básicos. Basicamente, as versões são as versões com sinal e as versões sem sinal. Essas versões com sinal, apesar de existir a palavra reservada signed, elas não são muito bem utilizadas porque normalmente os tipos primitivos básicos que você já utiliza, eles já são com sinal. O tipo int já vem com sinal, o tipo float e double já vem com sinal, o tipo char já vem com sinal. Então você pode pegar e utilizar a palavra reservada unsigned para utilizar as versões desses caras aqui sem sinal. Então, por exemplo, um inteiro sem sinal, você não está mais armazenando usando complemento de 2. Está armazenando um número positivo sempre. Tá? Inclusive aquele primeiro bit. E um bit faz muita diferença porque aumenta bastante o seu limite máximo de número. Tem esses outros dois tipos aqui, o short e o long, que normalmente são associados ao int. O short, na verdade, é uma versão mais curta do inteiro, que usa menos bits, e o long é uma versão maior do inteiro, que usa mais bits. Você também tem aqui o long double, que é uma versão maior do double. Não existe long float porque a versão maior do float é o próprio double, tá? Então não existe long float. Esses outros tipos aqui são tipos que são criados pelo próprio usuário e a gente vai ver em aulas mais para frente. Esse gráfico aqui mostra um pouco de como é que funciona a organização dos valores de um tipo, se ele com sinal e sem sinal, tá? Por exemplo, um caractere básico, ele vai de menos 128 a 127, tá? Mas se você usar unsigned char, ele vai agora de 0 a 255. Tá? Ou seja, ele deslocou essa parte negativa aqui para as partes positivas. O short, que é a versão mais curta do inteiro, a mesma coisa. Que a versão dele é normal, ou seja, com números com sinal. Sem sinal, ele desloca todo ele. E aí o limite máximo aumenta. Uma boa ideia de você pegar e aplicar, por exemplo, um contador, índice de vetor e etc. É você utilizar o unsigned ao invés da versão padrão. E assim você economiza, você aumenta o limite máximo que aquele valor pode ter, sem o perigo de ele ficar negativo. Ok, gente, por hoje é só. Dúvidas ou sugestões, deixem aí nos comentários, tá? Até a próxima aula. Tchau.